Oi, gente, tudo bom? História de Marcos, parte 2. Vamos lá? Gente, agora que eu vi que eu tô lendo sem óculos, por isso que eu tô tendo dificuldade na leitura, tô esquecendo de botar óculos. Vamos lá? Agora melhorou. É possível que ele não tivesse gostado de Paulo ter assumido a liderança no meio da missão, quando Barnabé claramente tinha sido líder em sua organização inicial. Estamos falando aqui quando Paulo abandonou tudo e retornou. Paulo não, Marcos. Outros sugeriram que Marcos não tinha aceitado totalmente a doutrina da salvação pela graça, por meio da fé. Apenas os judeus criam na salvação racial pelas obras. Até mesmo Barnabé, em momento posterior, foi acusado por Paulo de ter apresentado alguns desvios quanto à doutrina da salvação pela fé, Gálatas 2,13. Obviamente, Barnabé deve ter influenciado Marcos quanto à doutrina, pelo menos no início. Há os que pensam que já pode ter iniciado ali um conflito doutrinário sobre a necessidade ou não da circuncisão para os gentios. Há ainda os que pensam que Marcos abandonou Paulo e Barnabé devido a dois fatores importantes: perigo de saúde e perseguição. A Panfilha era uma área quase ao nível do mar e era infectada por várias pestes e febres. Além disso, Marcos tinha acabado de testemunhar um confronto emocionalmente extenuante com Elimas, o mágico, em Pafos, Atos 13, de 6 a 12. Talvez ele tenha sentido algum pressentimento ruim do que iria acontecer pela frente. De fato, se tivesse continuado a viagem com Barnabé e Paulo, ele enfrentaria uma perseguição física em Listra, onde Paulo foi apedrejado a ponto de quase morrer. Atos 14, 19. Parece que o esgotamento e o perigo foram demais para Marcos, para que Marcos pudesse suportar, e então ele fugiu para Jerusalém. Enfim, todas essas hipóteses estão fundadas no terreno da especulação, e a verdade é que não há como se precisar o motivo exato do abandono de Marcos nas primeiras viagens missionárias. Porém, há um detalhe interessante a ser destacado aqui. Se Marcos, de fato, foi o jovem que fugiu nu quando Jesus foi preso, como está registrado em Marcos 14, de 51 a 52, não seria difícil imaginar o nível de dificuldade que Marcos possuía em suportar o desafio do discipulado pela segunda vez ao fugir na viagem da Panfilha. De modo que, admitindo-se tais hipóteses como verdadeiras, seria a segunda vez que Marcos revelaria uma tendência em sua personalidade de fugir em momentos delicados e decisivos. Aqui nós podemos entender, muita gente com essa síndrome de Marcos, de fugir em momentos delicados e decisivos do ministério. O abandono de Marcos irritou Paulo, que se recusou a levá-lo na segunda viagem missionária. Aproximando-se, pois, 2 anos após o episódio, causando assim uma dissensão entre Paulo e Barnabé, lá em Atos 15, 36, de 36 a 41. Vamos continuar na parte 3.